A ecologia política, ela é justamente uma aliada fundamental para a tarefa de ajudar a pensar esse atoleiro civilizatório, ecossocial, ou seja, ecológico e social, tudo junto e misturado, em que cada vez mais se acha metida a humanidade. Então, portanto, comecemos com a pergunta: o que é ecologia política? E aí, bom, a ecologia política, obviamente, não é uma vilã. Seria ela o quê? Uma heroína? As histórias em quadrinhos do Super-Homem, né, que é o primeiro super-herói que fez aí a aparição, daqui a pouco está fazendo 100 anos, né, porque é dos anos 30, em Priscas Eras, tinha aquele famoso preâmbulo, não é? De quando o Super-Homem aparecia na parada, o pessoal ali, olha lá no céu, o que é aquilo? É um pássaro? É um avião? Não, é o Super-Homem. No caso aqui, nosso, não é o Super-Homem, né? Todo mundo até está aqui meio espantado. É a ecologia política. A ecologia política pode não ser propriamente uma heroína, e ela também não está descendo do céu. Ela, pelo contrário, é por excelência terrena, ou eu até diria aí telúrica, ou seja, ela é essencialmente geográfica, embora seja um campo interdisciplinar. Mas, como eu falei, a ecologia política é aquele saber que, pelas suas características, eu até chamaria de características estratégicas, integrando saberes-chave, saberes fundamentais que costumam andar separados ou desarticulados e que, uma vez articulados uns com os outros, criam uma sinergia que nos permite, mais do que, digamos, inteligência ou erudição, nos permite uma sabedoria com relação àquilo que eu chamei de o atoleiro civilizatório, ecológico, social, em que nós nos encontramos planetariamente, e o que se pode pensar em termos de agentes, tarefas, margens de manobra, possibilidades, escalas de ação, etc., etc., para a gente conceber alternativas, para a gente pensar em estratégias, para a gente refletir sobre possibilidades de escapar desse atoleiro. Bom, então, o que é a ecologia política? Vamos bater um papo cabeça só para, digamos, aplanar o terreno em torno de algumas coisas que nós já temos ouvido aqui ao longo do curso. Por exemplo, isso que eu já falei agora, acho que 2 vezes, nos últimos 15 minutos, 10 minutos, campo interdisciplinar. Bom, e tudo começa com essa palavrinha aqui, ó, disciplinas. Palavra incrivelmente sintomática. Ela é utilizada com o mesmo sentido em outras línguas, não em todas as línguas. Em inglês, por exemplo, é utilizada, embora não tão assim cotidianamente como no português. Em alemão se utiliza uma outra palavra. Agora, essa palavra especificamente, que nós tanto usamos exatamente com essa finalidade de designar campos do saber, que a gente usa em português, ela é fantástica, porque ela é altamente sintomática, né? Disciplinas, ou seja, é para disciplinar, organizar, disciplinar. E, de fato, nós sabemos disso. Existe uma divisão do trabalho acadêmico, que tem uma fundamentação epistemológica, sobretudo no positivismo, em que, vou usar essas analogias, em que cercas, muros são construídos, são instaladas também guaritas de controle fronteiriço, né?
aduanas, postos de alfândega, de maneira que você transitar entre as disciplinas é até possível, mas não é fácil. Existe sempre um controle de passaporte ali, de onde é que você vem, qual é a tua filiação, qual é a tua nacionalidade. E eu já nos anos 80, inclusive, eu comparava a identificação disciplinar com o patriotismo, né? Portanto, com o nacionalismo. Existe aí um patriotismo disciplinar incrivelmente preocupado com essas fronteiras, qual é o teu passaporte, qual é a tua identidade, que língua você fala. E é por isso também, e, enfim, em torno disso, nós temos aí todo um conjunto de instituições poderosíssimas, né, que cobram isso da gente o tempo todo. É por isso que, por mais que se fale em interdisciplinaridade, isso é muito mais falado do que praticado, porque o tempo todo existe um conjunto, não só de instituições, mas também de valores, canais de disseminação de valores, de patriotismo disciplinar, que vão minando os esforços de tentar esticar o pescoço e pensar para além da disciplina de formação de cada um, né? Isso torna a vida de um campo interdisciplinar como ecologia política particularmente difícil. Mas antes de a gente falar em interdisciplinaridade, vamos ter clareza para o seguinte. Muitas vezes o que se chama de interdisciplinaridade nada mais é do que uma multidisciplinaridade ou uma pluridisciplinaridade. Muitas vezes esses dois termos são até empregados como sinônimos. Em alguns casos estabelece alguma diferença sutil, mas na prática a gente pode tomá-los como sinônimos. E a multi ou a pluridisciplinaridade corresponde fundamentalmente a você juntar ou justapor contribuições disciplinares sem que haja uma troca, sem que haja um intercâmbio digno de nota. É como se você, por exemplo, organizasse um livro, uma coletânea sobre um tema que diz respeito a várias disciplinas e você simplesmente convidasse especialistas de cada uma dessas disciplinas, reunisse os trabalhos, publicasse o livro. As pessoas nem sequer se encontraram. Ou poderia ser um ciclo de palestras, não é? Você está justapondo, você está empilhando camadas de conhecimento disciplinar sem promover um intercâmbio. A interdisciplinaridade é quando você tem, de fato, a exposição recíproca, você tem um diálogo, você tem uma troca, com a esperança de que uns aprendam alguma coisa com os outros. Se não for muito mais do que isso, pelo menos que aprendam tolerância e respeito. Ou seja, o outro não é pelo fato de ser outro que ele é inferior, ou que ele é bobo, ou que o conhecimento dele é de só menos importância. Então, a interdisciplinaridade ela tem uma função pedagógica que, por mais que ela seja, pelo menos eu faço parte daqueles que acham que ela é insuficiente, ela, de qualquer maneira, quando praticada para valer, e não meia boca, ela tem um papel político-pedagógico de inocular o vírus da desconfiança em relação a esse patriotismo disciplinar. Há quem pense que a interdisciplinaridade ela é insuficiente porque, no fundo, a interdisciplinaridade, ela, em princípio, ela promove uma mitigação, ela promove uma amenização dos efeitos dos muros, das fronteiras disciplinares. Mas ela não afronta, né? Ela não ataca diretamente ou de maneira clara, não questiona a racionale da existência desses muros, dessas fronteiras. Aquilo que o Jean Piaget chamou de transdisciplinaridade, já há muitas décadas atrás, e que um geógrafo italiano chamado Massimo Quaini chamou de adisciplinaridade,
partícula, né, que vem do grego, significando negação, aí seriam perspectivas muito mais ousadas, verdadeiramente radicais, no sentido de questionar a organização disciplinar do conhecimento. Se a própria interdisciplinaridade é pouco praticada, ou pelo menos muito pouco praticada com consistência, imaginem então a transdisciplinaridade ou a adisciplinaridade, né? Elas são, enfim, se apresentam, são concretizadas aqui e ali por meio de esforços geralmente bastante isolados, né? E exigem considerável capacidade e considerável coragem, porque o sistema de produção e reprodução do conhecimento científico, tal como está montado, ele não costuma premiar esse tipo de coragem. Embora cada vez mais a gente tenha, assim, alguns canais alternativos, publicações, etc., que vão surgindo exatamente em função desse mal-estar, né? Mal-estar com relação às insuficiências digamos, da disciplinarização das disciplinas e da disciplinaridade. Bom, quando a gente estava conversando lá no início do curso e depois também, sempre eu procurando fazer alusão ao enfoque, ao olhar da geografia ambiental, eu usei essa expressão aqui, que eu cunhei e tenho utilizado já há vários anos, que é a transversalidade intradisciplinar, que é uma característica quase que única da geografia, pelo menos em matéria de intensidade. A gente poderia lembrar com uma certa força também, pelo menos tradicionalmente, a antropologia. Mas a antropologia, ela praticamente se tornou sinônimo nas últimas décadas de antropologia cultural ou social. De maneira que a chamada antropologia física, ela quase que desapareceu, inclusive, de vários departamentos, etc. Em alguns casos, os antropólogos físicos foram se juntar lá com os arqueólogos, e, enfim, né? Então, portanto, a antropologia já não é mais um bom exemplo. A geografia é, de fato, aquela disciplina que, a despeito dos esforços de purificação, de expurgo da dimensão ecológica ou geobiofísica por parte de uma certa corrente que se tornou hegemônica entre os geógrafos humanos a partir dos anos 70, a geografia continua sendo uma disciplina onde o conhecimento geobiofísico continua a ser cultivado de forma bastante intensa e, digamos que, grosso modo, corresponda ainda, de um modo geral, à metade ou quase metade dos departamentos e institutos pelo mundo afora. Então, no caso da geografia ambiental, ela corresponde a um esforço de não ter vergonha, mas, pelo contrário, de cultivar, resgatar, valorizar a transversalidade intradisciplinar, enquanto que a ecologia política, ela equivale a um campo interdisciplinar, porque aí a gente tem realmente várias disciplinas participando. Só que, bom, vamos conversar sobre a gênese, sobre as origens da ecologia política, tal como a gente a conhece hoje. Na origem da ecologia política, a gente não tem, na maior parte dos casos, exatamente, uma origem acadêmica, uma origem científica no sentido, sobretudo, de uma origem universitária, de uma origem acadêmica. Esse esquema aqui, que é a figura 9 do livro Ambientes e Territórios,
a nebulosa terminológico-conceitual em que se acha inscrita a ecologia política, ela situa a ecologia política, sobretudo dos últimos, vamos colocar assim, 40 anos, mais ou menos, um pouco menos que isso, em relação ao polo das ciências da sociedade, especificamente pesquisa socioespacial, em relação ao polo das ciências da natureza, especificamente pesquisa ambiental stricto sensu, né? Processos geobiofísicos. Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que lá atrás, nos anos 70, apenas em parte a ecologia política ela teve origem em esforços que partiram do meio acadêmico, do meio universitário. Esse meio universitário esteve presente praticamente desde o início, ou quase desde o início, de uma forma ou de outra, mais de maneira indireta até do que de maneira direta, e a partir dos anos 80, que é um momento em que a ecologia política, sim, ela começa a se difundir, aí realmente esse universo universitário, ele, pelo menos na maioria dos países, ele toma um pouco conta das ambiências de produção discursiva, de produção de saber. Né? Mas no início não era exatamente assim, eu já vou mostrar. Com esse esquema aqui, eu quero, no entanto, mostrar para vocês uma diferençazinha que é relevante. Notem que a geografia ambiental, aqui eu estou usando inclusive a expressão em inglês, prestando um certo tributo ao fato de que é a partir dos países anglófonos que nos últimos 20, 15 anos mais ou menos, essa proposta da geografia ambiental, que nós já vimos, não é exatamente nova, mas que com esse nome e que com essa cara e com determinadas preocupações é, sim, uma relativa novidade, no sentido de uma tentativa de recolocar uma pauta, né, que estava em franco encolhimento, estava em franca retração nos anos 70, 80, 90. Essa geografia ambiental, ela de fato tem a pretensão, a ambição, ela almeja se situar de forma equidistante, pelo menos teoricamente, com relação ao polo das ciências da natureza, o polo epistemológico das ciências da natureza, em relação ao polo epistemológico das ciências da sociedade. Essa geografia ambiental, ela, claro, no caso das pessoas concretas de carne e osso, nós, que sempre ou quase sempre partimos sobretudo daqui, ou então sobretudo daqui, a gente se aproxima e busca participar da construção da geografia ambiental partindo de digamos, de um determinado locus de construção discursiva onde há preferências, onde há, digamos, um talento mais pronunciado do ponto de vista da capacidade de lidar conceitualmente, teoricamente, metodologicamente, tecnicamente, com aquilo que diz respeito a um determinado tipo de conhecimento sobre a natureza primeira, conhecimento geobiofísico, ou sobre a natureza segunda, né, sobre a sociedade. E digamos que a geografia ambiental, ela é o resultado, é um olhar que deriva de uma sinergia, de um encontro de olhares, mas que quase inevitavelmente, já que em princípio nenhum de nós é ou precisa pretender ser um Leonardo da Vinci do século XXI, né? Engenheiro, arquiteto, anatomista, pintor, escultor, e sei lá mais o que, né? Nós temos capacidades, aptidões, preferências mais ou menos limitadas, a gente se encontra aqui. A geografia ambiental é, por excelência, um esforço coletivo. Né?
Bom, e a ecologia política? A ecologia política, vejam que ela está mais para cá. Ela busca, claro, essa interface. Ela busca os conhecimentos que emanam, que são construídos, produzidos, polarizados por esse polo epistemológico. Mas ela está mais para cá, na sua origem e na sua estruturação. Né? Eu até já fiz menção a uma crítica que um geógrafo, Peter Walker, ele vocalizou em um artigo que está, inclusive, publicado também, uma versão em português, Ecologia Política, 2 pontos. Onde está a ecologia? Porque, na realidade, em alguns casos, a capacidade de absorver conhecimentos, de valorizar conhecimentos geobiofísicos, ela acabou ficando tão prejudicada que a ecologia política, em determinadas circunstâncias, estava ameaçando virar, digamos, um discurso social, ou um discurso sociológico, ou um discurso antropológico sobre a natureza, ou sobre a relação sociedade-natureza, ou sobre, para usar uma terminologia mais crítica, o metabolismo social natural. E não propriamente um encontro, um intercâmbio digno de nota dos 2 tipos de conhecimento. Né? Bom, vamos ver, então, para poder já concretizar aquilo que eu mencionei ainda há pouco, aquilo a que se atribuem, ou aqueles a que se atribuem, os esforços pioneiros com relação à ecologia política, e aí a gente vai ver, digamos, que o meio acadêmico, no início, esteve presente de maneira mais indireta do que direta. Bom, vamos começar pelo Eric Wolff, que na verdade a gente bem que poderia chamar de Eric Wolff, porque ele, embora tenha ali pré-adolescente, nasceu em 1923, e os pais fugindo do nazismo, ele nasceu em Viena, fugindo do nazismo, principalmente depois de 1938, né, que a Áustria foi em 1938 anexada pela Alemanha nazista. Primeiro foram para a Inglaterra e depois ele, ainda adolescente, foi para os Estados Unidos. Então, a vida dele toda foi nos Estados Unidos. E ele, sim, ele é digamos, o pé mais diretamente fincado no meio universitário. O Eric Wolff, ou Eric Wolff, ele era um antropólogo marxista, coisa, inclusive, rara. E ele deu uma contribuição importante para pensar determinados temas a partir de um olhar marxista e, particularmente, ele revelou um interesse sistemático pela questão do poder. Então, vejam só que, ao mesmo tempo em que ele se interessa por uma temática muito cara desde sempre à antropologia, que é a temática da relação sociedade-natureza, e a antropologia, junto com uma parte da geografia, por exemplo, Kurosawa, ela, desde final do século XIX, começo do século XX, tinha ajudado a estabelecer aquilo que se chamou de antropologia, de ecologia cultural. O Eric Wolff, ele politiza, e ainda por cima de uma forma bastante crítica, né? Ele politiza a ecologia cultural, ele politiza, ele insere de forma sistemática e de forma profunda a análise das relações de poder interligadas com a cultura no âmbito da relação sociedade-natureza, ou
preocupação com o metabolismo social natural, e, portanto, é fácil de a gente compreender que ele, portanto, estava exatamente preenchendo os requisitos para chegar à ecologia política. Uma politização crítica da ecologia cultural foi o caminho que o Wolff, como antropólogo, seguiu. Agora, vamos lá. Inclusive, eu ainda pouco falando de disciplina, até eu construí uma analogia com nacionalismos e patriotismos, né? Quando eu falei de patriotismo disciplinar. Vamos agora falar de uma forma um pouco menos metafórica e um pouco mais direta. A gente não está falando de matemática pura, a gente não está discutindo física teórica nesse curso, a gente está discutindo um saber sobre a sociedade. E é totalmente frequente, para não dizer que é quase sempre que isso acontece, que nós vemos que a língua que se fala, o meio cultural, político-cultural, no qual se está inscrito, seja em termos mais gerais, por exemplo, norte global, seja em termos mais específicos, países anglófonos, países francófonos, né? Espaço linguístico-cultural alemão, isso tudo influencia tremendamente, muitas vezes de forma a criar ruídos de comunicação e às vezes até desinformação mesmo, influencia o conhecimento produzido. Então, a gente vai ver que é comum que quando a gente vai ler sobre as origens da ecologia política, os colegas de língua inglesa vão sempre dar destaque ao Eric Wolff. Ah, mas ele era austríaco? Mas não importa, ele era austríaco, mas desde pré-adolescente estava vivendo no espaço cultural anglófono, Inglaterra e depois todo o resto da vida, Estados Unidos. Então, você vai encontrar antropólogos e também geógrafos de língua inglesa que quando vão, né, falar das origens da ecologia política, vão colocar ali em destaque o Eric Wolff. Isso não seria um problema se não fosse o fato de que o Eric Wolff, na verdade, embora ele tivesse tudo para produzir um verdadeiro monumento em matéria de ecologia política, não tivesse, no fundo, se tornado tão famoso assim por conta de um ensaio sobre sistemas de propriedade, onde a expressão ecologia política aparece no título. Mas o ensaio tem 5 páginas, ou não chega a 6 páginas. Ou seja, interessante como um marco, mas muito mais, digamos assim, pelo que anuncia do que propriamente pelo que oferece de maneira mais pormenorizada ou sistemática. Bom, de qualquer maneira, como nós vivemos em uma época onde o novo latim é o inglês, o latim estava para o Império Romano como o inglês está para o Império no sentido do Tony Negri e do Michael Hart. Vocês vão pegar obras de autores de língua inglesa e vocês vão ver lá um papel de destaque para o Eric Wolff, com frequência sem citar esses outros 2 carinhas que eu vou mencionar agora, o Hans Magnus Enzensberger e o André Gorz, né? Tenham sempre em mente uma coisa, a gente hoje em dia enche a boca para falar de pós-colonial, decolonial, giro decolonial, blá, 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 blá. E, no entanto, os nossos espíritos continuam tão desarmados com relação ao colonialismo insidioso que nos permeia a todos e faz com que a gente continue importando agendas, inclusive, muitas vezes, a agenda que nos diz como discutir o decolonial ou pós-colonial ou anticolonial. Haha, pois é. Então, muito cuidado, porque essas coisas não são neutras. Olha, nem na matemática ou na física teórica elas são inteiramente neutras, sabiam? Não sei se vocês já ouviram falar na enorme brigalhada entre Sir Isaac Newton e o
Leibniz, Gottfried Leibniz, na Alemanha, sobre quem descobriu o cálculo integral infinitesimal. Os ingleses, com Newton lá, obviamente. Newton não só era genial, mas também era um tremendo articulador de bastidores, chamando Leibniz de plagiário. Os alemães lá, que na época não existia Alemanha, era um amontoado, fragmentado de paizinhos, mas enfim, um espaço cultural de língua alemã, do lado do Leibniz, né? E, olha, muito sangue correu até, finalmente, os ânimos serenarem e quase todo mundo concordar que os dois chegaram, independentemente um do outro, ao cálculo integral e diferencial. Então, quer dizer, vejam que até nas ciências da natureza, ou até em algo tão abstrato quanto a matemática, nacionalismos, rivalidades que têm um fundo nacional, elas podem ter um lugar. Imagina, então, no nosso caso. O Hans Magnus Enzensberger, que, aliás, desses caras que eu vou mencionar agora nesse primeiro momento, é o único que está vivo, ele é de 29, está aí, já passou dos 90, mas está ainda vivinho, que eu saiba, lúcido. O Enzensberger, ele, digamos, embora é um intelectual alemão, embora seja alguém que tenha sempre estado em conexão com o mundo acadêmico, universitário, ele não é propriamente, digamos, um membro de carteirinha do mundo acadêmico e, acima de tudo, não é um pesquisador, né? O Enzensberger, ele é um ensaísta, teatrólogo, poeta, um literato, portanto, um pensador, que lá pelas tantas, assim como no caso do Wolff, nos anos 70, também o Enzensberger, nos anos 70, ele produz um ensaio, diferentemente do ensaio do Wolff, que não chegava a 6 páginas, o do Enzensberger tem dúzias de páginas sobre a ecologia política. Politische Ökologie, em alemão. Só que no caso do Enzensberger tem aí duas outras ressalvas, digamos assim. Uma delas não é uma ressalva, mas enfim. O Enzensberger, ele faz um ensaio dele, na verdade, se chama Para uma Crítica da Ecologia Política. Ele estava muito preocupado com os usos neomalthusianos, do tipo Paul Ehrlich, a bomba demográfica, a bomba populacional, e etc, etc. E embora o Enzensberger tivesse ele próprio muita sensibilidade ecológica, ele estava justamente muito preocupado com os usos conservadores, socialmente regressivos ou até cretinos de conhecimento das ciências da natureza, particularmente conhecimentos ecológicos, para finalidades de, digamos, alimentar políticas antissociais, antipopulares e tal. Então ele produz um ensaio de fôlego, tratando várias coisas de um ponto de vista que é claramente o ponto de vista da ecologia política, só que ele usa a expressão ecologia política de um ponto de vista crítico, né? Ele não a resgata enquanto bandeira positivamente ou construtivamente. O outro problema, que não é uma ressalva, mas foi um problema para ele, é que o Enzensberger publicou em alemão nos anos 70, que era uma época em que a língua franca do Império era o inglês, né? O alemão, até a Segunda Guerra Mundial, tinha tido uma importância extraordinária. A língua da física, por exemplo, no começo do século XX, era o alemão. Todo mundo que quisesse estudar física tinha que aprender alemão, porque as coisas mais importantes, as revistas mais importantes, elas eram em alemão. Depois da Segunda Guerra Mundial, acabou, né? Então, ele acabou sendo muito menos lido do que mereceria. E esse personagem aqui, que eu particularmente sempre achei, eu pessoalmente sempre achei especialmente simpático, que é o André Gorz. Na verdade, André Gorz não era o nome verdadeiro dele. O nome verdadeiro dele era Gebhard Hirsch. Ele era também um austríaco. Vocês vejam que coisa, né? A gente acabou falando aqui de 3 caras que todos vêm do espaço linguístico-cultural alemão. 2 austríacos e um alemão. O André Gorz, né, ele, embora muita gente pense que André Gorz seja o nome verdadeiro dele, isso também era um pseudônimo. E ele usou, nos anos 70, principalmente, com frequência, um outro pseudônimo, que era um pseudônimo francês. Ele era um cara que
foi jovenzinho ainda para a Suíça, para escapar do nazismo também. Na verdade é o seguinte, é uma família de classe média e tal, a família mandou ele para estudar na Suíça para não precisar servir nas Forças Armadas, né, depois que a Alemanha ocupou a Áustria, e aí de lá, depois da guerra, foi para a França e tal, papapá, e ele usou, inclusive, com frequência, não sei se dá para vocês lerem, esse pseudônimo aqui, Michel Bosquet, que foi o pseudônimo com o qual ele, com mais frequência, publicou os ensaios político-ecológicos iniciais dele. Então, vamos lá. Os franceses, né, o adotaram, embora ele tivesse origem austríaca. E aí, se você vai pegar trabalhos sobre a ecologia política, escritos por colegas alemães, vocês vão ver com muitíssima frequência o nome do Enzensberger destacado, que é um nome que os de língua inglesa tendem a ignorar. E se você vai ver a literatura francesa, você vai ver o Michel Bosquet, na verdade, André Gorz, na verdade, Gebhard Hirsch, citado com destaque, e com mérito, porque esse livro dele, essa coletânea chamada Ecologia e Política, Ecologie et Politique, é uma coletânea também dos anos 70 e extremamente representativa do olhar contemporâneo disso que veio a se chamar ecologia política, né? Bom, em comum, os três têm muito mais, ou talvez muito mais relevante, do que essa origem no meio linguístico-cultural alemão, apesar de o Wolff ter ido lá para os países de língua inglesa, o Gorz ter ido para a França e tal, é o fato de que eles estão publicando os seus ensaios, que são sempre lembrados para mostrar, olha, esse é o pioneiro, ou aquele é o grande pioneiro, ou esses são os pioneiros da ecologia política, publicando nos anos 70, mas uma outra coisa também, a vinculação ao pensamento marxista. O Eric Wolff era assumidamente marxista, o Enzensberger também, embora depois ele tenha flertado e se aproximado de um pensamento libertário, e o André Gorz, ele participou, ele era um amigo e, de certa forma, pelo menos no começo, um discípulo do Sartre, do Jean-Paul Sartre, e ele era um fã daquele esforço de aproximação do existencialismo com o marxismo que o Sartre promoveu, né? E nessa época aqui do Ecologie et Politique, o André Gorz é totalmente isso, né? Bom, não é, portanto, também de se estranhar um outro pioneiro tenha sido deixado de lado, e aí, vamos lá, deixado de lado por praticamente todo mundo. Nessa hora, todo mundo, digamos, se unia para deixar de lado o Murray Bookchin. Por quê? Murray Bookchin, ele, diferentemente do André Gorz e do Enzensberger, que, digamos, estavam um pouco à margem do meio acadêmico, mas não muito. E estavam, na verdade, imagina, ninguém mais incensado pelo meio acadêmico, filosófico francês nos anos 40, 50, 60 do que Jean-Paul Sartre, por exemplo. Então, você ser um sartreano estava longe de ser propriamente um maldito, pelo menos na França. E muito diferentemente do Eric Wolff, o Murray Bookchin, ele não estava próximo do meio acadêmico. Na verdade, ele era um cara com uma origem operária, uma origem pobre, uma ascendência russa e judaica, né? Judeus russos que migraram para os Estados Unidos, onde nasceu o Bookchin, em 1921. Aliás, Bookchin, que, se estivesse vivo, teria completado um século de vida agora, dia 14 de janeiro passado. O Bookchin, ele, com essa origem operária, ele ainda por cima, embora tivesse sido marxista
na sua adolescência e na sua primeira juventude, ele já relativamente cedo rompeu com o marxismo em favor do anarquismo. Então, né, imagina, em grande parte ele era um autodidata, à margem do mundo acadêmico e ainda por cima um anarquista. Pronto, estava aí a receita prontinha para ele ser marginalizado por gregos e troianos e também por etruscos, assírios e babilônios. E, no entanto, eu cheguei à conclusão, já há um bom tempo, de que se nós deixarmos de lado o rótulo ecologia política e pensarmos no conteúdo, a ecologia social, na qual vinha trabalhando o Bookchin de maneira efetivamente pioneira desde os anos 50 e 60, ela efetivamente é uma ecologia política, que ele, usando os termos ecologia social, que ele vai pegar, na verdade, de um arquiteto e urbanista alemão, e, no entanto, quem populariza é o Bookchin. Efetivamente, a ecologia social bookchiniana é uma ecologia política, e isso trazido por ele, discutido por ele, bem antes de qualquer um outro. Bem antes de qualquer um outro. Né? Vocês vejam que, no caso do Wolf, do Enzensberger, do Gortz, a gente está falando da década de 70. A década de 70, ela foi particularmente um caldo de cultura fantástico para a emergência de um saber crítico como ecologia política, um saber com uma vocação decididamente crítica como ecologia política. E aí vocês que são mais novos, né, têm que fazer um esforço. Bom, vamos lá, eu também tão velho assim não sou. Na década de 70 eu era pré-adolescente, ou no finalzinho dela, eu estava aí entrando na adolescência. Então muita coisa também eu sei, não porque eu vivenciei, mas porque eu fiz o exercício que eu proponho que vocês tentem fazer, ou começar a fazer, que é tentar fingir que está entrando no túnel do tempo ou sentando na cadeira da máquina do tempo, do H.G. Wells, para se transportar para o passado, para uma década que era uma década de efervescência política, contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, pelos direitos civis dos negros, a emergência do Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos, a luta contra o estacionamento de mísseis nucleares americanos em solo europeu, a luta contra o militarismo, a luta contra a permanência de elementos fascistas no cotidiano e nas próprias instituições, na Alemanha, por exemplo. Enfim, era uma década que, digamos assim, empurrava os estudantes e até os professores para uma postura mais crítica. Né? Eu acho que a gente pode dizer que, de certa forma, o clima contestatário entrava até quase que por osmose. Nós, hoje, Brasil, mundo, ano de 2021, estamos vivenciando algo que é um antípoda disso. Valores conservadores é que entram por osmose. Nós somos empurrados para a direita. Nós somos empurrados para posturas conservadoras, às vezes até sem perceber direito. Né? Então vocês vejam como a conjuntura, no sentido de não apenas conjuntura política, e apenas no sentido de conjuntura estreita, mas no sentido de conjuntura político-ideológica e de larga conjuntura, ou seja, às vezes 20, 30 anos de duração, como é que isso é um ambiente de socialização e que, quando isso muda, o vento todo passa a soprar em outra direção e o processo de socialização do jovem, sobretudo, né, ele vai assumindo outros rumos. O Bookchin, ele começa a dar suas contribuições pioneiras para a ecologia política antes mesmo dessa década tão interessante do ponto de vista político-social, do ponto de vista das lutas sociais, que foram os anos 70. O Bookchin começa a fazer isso em um momento em que pensadores sociais, de um modo geral, não tinham descoberto a temática ecológica.
ou a problemática ambiental, ou o nome que se queira dar. Ele começa a fazer isso já nos anos 50. Né? Ele deu um azar, inclusive, porque a bióloga, principalmente bióloga marinha, Rachel Carson, ela publica um livro, Primavera Silenciosa, pouco tempo, meses depois de ele publicar, o Boulton publicar um livro seminal chamado O Nosso Ambiente Sintético, que era um livro muito mais profundo e muito mais crítico do que o livro da Rachel, que era um livro importante, o livro dela, porque chamava a atenção para a problemática e numa linguagem muito acessível, principalmente do uso de pesticidas, né, do DDT, etc. Mas o livro do Boulton era um livro que, de fato, dissecava os comprometimentos do modo de produção capitalista com o envenenamento das pessoas, né, com, digamos, os riscos ecológicos, ambientais que nós corremos, né? O título é interessante demais, né? Nosso Ambiente Sintético, né? De uma forma muito mais profunda que o livro da Rachel. E o livro dele foi quase que ignorado, né? A popularidade, o livro dela virou um best-seller, ela virou uma celebridade, né? E ela era, digamos, apesar de ter sido um personagem incômodo para a indústria de pesticidas, ela era um personagem muito mais facilmente absorvível pelo status quo do que um cara com o Boulton, com a mensagem do Boulton, né? Então, livros como, por exemplo, essa coletânea que reúne trabalhos dos anos 60 e do começo dos anos 70, Anarquismo pós-escassez, ou entre os muitos livros dele, esse aqui, A Filosofia da Ecologia Social, né? Ensaios sobre naturalismo dialético, são contribuições, entre as muitas contribuições dele para a ecologia social, que são efetivamente contribuições para a ecologia política, mesmo que ele não tenha usado esse rótulo ecologia política. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é mais importante? É a pergunta que eu faço no meu livro, inclusive, Ambientes e Territórios. O Eric Wolff usar a expressão ecologia política no título de um ensaio interessante, porém modesto, de meia dúzia de páginas, ou toda uma obra que trata efetivamente desse conteúdo e foi muito mais pioneira, inclusive, mas que não usa a expressão, né? O que conta mais? O rótulo ou o conteúdo? Bom, é importante a gente se lembrar também de que os anos 70, que são o momento em que eles estão escrevendo, publicando sobre ecologia política, não, digamos, apareceram como um raio caído no céu azul. Na verdade, um conjunto de lutas que, em parte, já vinham de muito antes. Por exemplo, a luta pelos direitos civis dos negros, a luta contra a guerra do Vietnã, não é? Nós não que o que está escrito no cartaz aqui, negros e brancos lado a lado, nós não queremos lutar mais uma luta mais uma guerra do homem branco, né, rico, mais uma guerra do, na verdade aqui não está falando em branco, está falando simplesmente do homem rico, né, mas implicitamente era o homem branco, efetivamente, nos Estados Unidos. Nós não queremos lutar uma outra guerra do homem branco rico, né? As mobilizações contra a guerra do Vietnã já estavam começando nos anos 60, final dos anos 60, e temos aqui o Boulton falando numa das muitas ocasiões em que ele se dirigiu a plateias de estudantes convidado por centros acadêmicos, convidado diretamente pelos estudantes, porque, de um modo geral, o establishment universitário não o convidava, né? Os estudantes, no entanto, o convidavam com muita frequência. Então, quando a gente fala uma questão, inclusive, de natureza metodológica, teórica e até filosófica, quando a gente discute a obra de alguém, por mais genial que seja esse alguém, por mais original que tenha sido esse alguém, a gente nunca pode esquecer que eles são expressões de uma época, são expressões de uma conjuntura
político-ideológica. E, no caso, por exemplo, da ecologia social do Bookchin, de maneira muito clara e de maneira, digamos, de alguma forma também clara no caso do André Gorz e do Enzensberger, não tão clara no caso do Eric Wolff, expressões das lutas sociais, elas mesmas. Então, portanto, não se trata de uma historiografia dos grandes personagens. Trata-se de lembrar e de ler e de dialogar com esses produtores de ideias, tratando-os como sínteses, vocalizadores de ideias que, em grande parte, estavam ali dispersas no ambiente social, como parte dos valores, como parte do repertório de debates, de discussões, numa interface, muitas vezes, entre um meio acadêmico, que justamente ali nos anos 60, nos anos 70, estava se tornando mais permeável ao contato, à colaboração e ao diálogo com os movimentos sociais e as próprias organizações dos movimentos sociais. Quer dizer, esse diálogo, né, esse intercâmbio, essa troca de conceitos, de palavreado, de terminologia, de ideias, etc., isso foi uma coisa que com frequência aconteceu e a gente não pode esquecer, portanto, do contexto das lutas sociais. No caso da ecologia política, seria fatal se a gente esquecesse desse contexto e pensasse a ecologia política de uma forma internalista, ou seja, uma produção de ideias interna e essencialmente interna ao próprio ambiente acadêmico. Eu estou mostrando para vocês, relativizando de várias maneiras, como isso não foi assim, né? A verdade, eu até faço já aqui um comentário, uma provocação, principalmente no meio, ou nos meios intelectuais europeus, hoje em dia, sim, a ecologia política, de um modo geral, ela está mais careta ou mais distante de lutas sociais do que era o caso nos anos 70, 80. Principalmente nos anos 70. Bom, a ecologia política, ela começa a se disseminar, no entanto, não é nos anos 70. Né? Eu já comentei que o Bookchin, enfim, tem sido quase por todo mundo solenemente ignorado, subestimado, mas mesmo no caso daqueles supostos pioneiros, né, Wolff, Enzensberger, André Gorz, etc., a década de 70 não foi a década onde efetivamente os conteúdos, a mensagem e o próprio rótulo ecologia política se disseminaram. Essa disseminação, essa difusão começou para valer, foi na década seguinte só, na década de 80, e aí a geografia entra em cena, e a geografia rapidamente vai avançar, juntamente com a antropologia, como um dos esteios básicos da ecologia política, e de uma ecologia política que vai se tornar, digamos, para o bem e para o mal, cada vez mais universitária, cada vez mais acadêmica. Um nome fundamental para a gente lembrar é o do Piers Blake, né, que é um dos organizadores, junto com Harold Brookfield, desse livro que os anglo-saxônicos costumam apontar como um marco. Né? Depois de falarem do Eric Wolff, costumam em seguida, quase que de um fôlego só, mencionar esse livro e outras obras, mas principalmente esse livro aqui, organizado pelo Piers Blake e pelo Harold Brookfield, que a gente, numa tradução livre, a gente poderia traduzir como Degradação Ambiental e Sociedade. Land Degradation and Society. Que é uma coletânea, de fato, é uma coletânea extraordinária. Os ensaios, de um modo geral, são vários autores, todos ou quase todos são geógrafos, representam, de fato, um diálogo denso de uma, digamos, geografia física não em si mesmada, ou seja, uma geografia física num estilo tricardiano, né? Num estilo do Jean Tricard, que eles não citam porque, vê lá
se anglo-saxônico vai botar azeitona em empada de francês. Embora o Tricard tenha tido livros importantes traduzidos para o inglês, né? Eu acho que eu já mencionei para vocês, foi um dos poucos a conseguir romper essa barreira depois da Segunda Guerra Mundial, mas não no caso do conhecimento da ecogeografia, né? De maneira que eles fazem uma geografia física, digamos assim, crítica, uma geografia física não ensimesmada e, enfim, sem dialogar, por exemplo, com a tradição tricardiana e, de certa forma, dialogando com o próprio umbigo. Mas, enfim, apesar dessa ressalva, é um encontro, é uma interface gerando uma sinergia entre essa geografia física não ensimesmada, não bitolada, com uma geografia social, sobretudo uma geografia agrária ou uma geografia rural, com um olhar crítico. Crítico, leia-se, nessa geografia dos anos 80, basicamente marxista, quase não se falava, nem se tinha dentro do campo de visão pensamento libertário, e um diálogo também com uma geografia histórica, uma geografia histórica com um enfoque crítico. De maneira que alguns dos ensaios aqui, a gente tem esse livro na nossa biblioteca da pós-graduação, do PPGG, são realmente extraordinários. Bom, o grande problema, agora vamos lá, é que eu vou contar uma piada aqui, né? Isso hoje em dia, contar piada, enfim, já é politicamente não correto, mas eu sou de uma outra geração, então vocês vão me permitir o direito de contar piada. Tem uma piada antiga que diz o seguinte: camarada que fala 3 línguas é trilíngue, que fala 2 línguas é bilíngue, e que fala uma língua só é britânico. Na verdade, se você pega a geografia clássica, anterior à Segunda Guerra Mundial, você vai ver que os geógrafos franceses, quase todos os geógrafos importantes, liam ou até falavam alemão. Todos os geógrafos alemães liam ou até falavam francês, e muitas vezes inglês também. Você pega, a partir dos anos 60, 70, geógrafos ingleses, geógrafos americanos, você vai olhar as referências bibliográficas, você só vê coisa em inglês. Por quê? Uma das razões básicas não leem francês, não leem alemão, não leem muito menos espanhol ou português. E tem um segundo componente, que é o da relação de Narciso com o espelho. De um modo geral, eles não veem nenhuma grande utilidade nisso. É uma pena, agora, para nós, latino-americanos, brasileiros, poderia também falar dos franceses, dos alemães, mas os franceses e os alemães que se cuidem lá, enfim. Falando enquanto um geógrafo brasileiro, latino-americano, e conversando com outros brasileiros latino-americanos, eu diria que para nós é uma questão que não é apenas problemática em função de um certo empobrecimento e de um certo enviesamento cultural e linguístico autoimposto. É uma questão estratégica. É uma questão estratégica em função do risco que a gente corre se comprar essas coisas pelo valor de face, de desconhecer a nossa história, perder a nossa memória. E vamos lá, ninguém vai botar azeitona na nossa empada se a gente não valorizar as nossas próprias contribuições. É por isso que eu fiz aquela provocação ainda há pouco, porque mesmo num ambiente dito crítico, ou progressista, ou de esquerda, e que hoje em dia enche a boca para falar em decolonial, pós-colonial, é absolutamente comum que nós continuemos a importar agendas e a importar narrativas pelo seu valor de face. Esquecendo, por exemplo, né, que, a despeito da extraordinária, em primeiro lugar, no sentido quantitativo, e também, como dizia o Hegel, né, quantidade gera qualidade, dialeticamente, muitas vezes, no meio dessa enorme quantidade, a gente tem coisas de grande qualidade também em matéria de ecologia política. E olha,
tudo isso aqui assinado por geógrafos, ou, no caso das coletâneas, com uma participação predominante ou muito expressiva dos geógrafos. Geógrafos esses que, de um modo geral, quase que ignoram a produção em ecologia política em outras línguas e oriunda de outros contextos linguístico-culturais, até mesmo do alemão e até mesmo do francês. Então, bom, vamos nós, então, evitar o erro cabal, porque não se trata de venerar totens ou relíquias do passado. É uma questão de memória. Assim como teoria não é adereço supérfluo, teorizar é a capacidade de encontrar o que é comum, articular o singular, o particular e o geral, para pensar, em última análise, o mundo e colocar em um contexto, e isso tem uma função estratégica, não é? Da mesma forma, você valorizar uma pluralidade de origens, compreendendo a multiplicidade de meios que demandaram algo como ecologia política e que suscitaram a produção de um saber como ecologia política, é fundamental para você se ver, inclusive, no meio dessa história e as contribuições que daqui também surgiram, né? Para que a gente não se autodesmereça a ponto de imaginar que nós somos, de fato, apenas importadores e consumidores de ideias prontas. Então, por exemplo, no Brasil, talvez o principal pioneiro de uma ecologia política tenha sido o Orlando Valverde, já nos anos 70, mas de maneira talvez um pouco mais acabada nos anos 80, embora a fonte de inspiração dele já nos anos 60, final dos anos 50, 60, com as ligas camponesas, tivesse gerado trabalhos que apontavam na direção de uma reflexão sobre o metabolismo social natural de um ponto de vista crítico, portanto, uma ecologia política, foram os trabalhos dele, do Orlando, a partir do final dos anos 60 e nos anos 70, sobre a Amazônia, que geraram um livro como esse aqui, que é um livro, final dos anos 80, de ecologia política de cabo a rabo. Grande Carajás, planejamento da destruição. Inclusive, num dos capítulos do livro, o Orlando chama atenção para o fato de que é um erro se restringir o conhecimento ecológico apenas a um subcampo da biologia, quando, na verdade, o conhecimento ecológico é alguma coisa que tem uma importância transversal para você pensar os processos geobiofísicos de um modo geral, mas, obviamente, o metabolismo social natural, o metabolismo ecológico social, né? Então, portanto, isso, digamos, isso é exatamente o programa da ecologia política, né? Politizar o conhecimento ecológico, ao mesmo tempo em que se traz o conhecimento ecológico para a arena das discussões, dos debates, dos grandes problemas e dos grandes desafios sociais, né? Pensando, inclusive, em ecologia no sentido, digamos, verdadeiramente do potencial amplo da expressão, né? Assim como o ecossistema também tem um sentido original potencialmente amplo, ou seja, não apenas os fatores bióticos, mas, na verdade, o que dá o sentido e o que é que dá a concretude. A relação, né, dos seres vivos com o seu meio ou com os chamados fatores abióticos. Solo, que na verdade é uma interface, né? Relevo, clima, etc. Né? Então, na verdade, uma ideia de totalidade no que se refere à ecologia, né? Porque, na realidade,
a própria maneira como a ecologia, no âmbito da biologia, foi sendo trabalhada, foi uma maneira bastante assimétrica, não é? Onde o conhecimento de geomorfologia, de climatologia, ele passou a ser uma nota de rodapé, né? Digamos, sempre os fatores abióticos são lembrados, porque obviamente é impossível não fazer referência a eles, mas a ênfase não é dada a eles, né? Com o conceito de geossistema, alguns geógrafos tentaram fazer o contrário, mas de certa forma acabaram quase que invertendo os sinais, né? E o problema continuando da assimetria, né? O que, na verdade, importa para nós é a valorização dos processos geobiofísicos sem, digamos, puxar a sardinha para um lado ou para o outro, né? Ou seja, valorizar a complexidade dessas relações sem criar uma assimetria em que você vai tratar de alguns fatores e praticamente os outros viram apenas uma nota de rodapé, né? Bom, um outro pioneiro, também um geógrafo, relevante de ser lembrado aqui nesse momento é o Carlos Walter Porto Gonçalves, que já na década de 80 publicava livros como Paixão da Terra, olhem só aqui o subtítulo, Ensaios Críticos de Ecologia e Geografia, Os Descaminhos do Meio Ambiente, né? Então, quer dizer, já na década de 80, a mesma década em que Blake e Brookfield estão organizando Land Degradation Society, né? De 86, Paixão da Terra de 84, né? Enfim, nós temos aqui, portanto, no Brasil, na América Latina, em outros países também, mas sobretudo talvez no Brasil nesse momento, e sobretudo geógrafos, publicando ensaios ou até livros inteiros, né, no sentido de uma produção monográfica, como foi o Grande Carajás Planejamento da Destruição, do Orlando Valverde, no mesmo momento histórico, que é o momento em que a geografia anglo-saxônica está tendo ali o fervilhar da sua produção intelectual, né? E a nossa produção, no entanto, né, nós mesmos, com muitíssima frequência, não a conhecemos. Embora o nome do Carlos Walter seja bastante conhecido, quem é que lê esses livros mais antigos do Carlos Walter? Sobretudo, quem é que situa essa trajetória em matéria de pioneirismo, em matéria de discussão da ecologia política, né? Eu, entre as coisas interessantes da minha vida, eu tive a oportunidade de participar da banca de professor titular do Carlos Walter, em 2017, e a questão que eu formulei para ele foi, não para deixá-lo embaraçado, mas, na verdade, para levantar a bola, para ele cortar, ele acabou não cortando a bola como eu esperava, mas, enfim, a questão que eu levantei foi: como se explica que um personagem tão conhecido, tão carismático, inclusive tão querido como poucos, né, e tão influente na geografia brasileira, como é o caso dele, tenha, curiosamente, acabado gerando uma influência modesta, tenha influenciado de maneira modesta o interesse da geografia brasileira pela ecologia política? É uma questão interessante, né? E no caso do Orlando Valverde, então, nem se fala. Quem conhece esse livro do Orlando Valverde, ou quem cita Orlando Valverde nesse contexto? Ou seja, o desconhecimento da nossa memória, né? Mais amplamente, na América Latina, nós temos alguns outros nomes. O nome, provavelmente, ou certamente, mais conhecido em matéria de divulgação de um olhar latino-americano sobre ecologia política para fora da América Latina, é o do mexicano Henrique Leff, engenheiro químico de formação, que depois se tornou economista, ou se doutorou em economia do desenvolvimento, e se tornou antropólogo também, e, na verdade, entre os latino-americanos, provavelmente o nome que mais tem colaborado para, inclusive, levar um olhar latino-americano sobre ecologia política para fora da própria América Latina. E o Leff tem, talvez,
quase 10 livros aí traduzidos para o português, como Racionalidade Ambiental, Epistemologia Ambiental, né? Vários livros do Leff, que são livros de ecologia política, né? E, bom, só para a gente ir concluindo, então, a importância da América Latina para a ecologia política é muito grande. Nós temos, só nessa coletânea em 2 volumes, organizada pelo Héctor Alimonda, pela Catarina Toro Pérez e pelo Facundo Martín, o primeiro organizador, o Héctor Alimonda, um cientista social argentino que trabalhou durante muitos anos aqui no Brasil, mais especificamente no CPDA da Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, morreu alguns anos atrás. Perdemos prematuramente um dos grandes intelectuais latino-americanos da ecologia política. Esses 2 volumes, porque são 2 volumes, né, da ecologia política latino-americana, Pensamento Crítico, Diferença Latino-Americana, vejam só essa parte do subtítulo, importante. Diferença Latino-Americana e Rearticulação Epistêmica, vocês encontram, foi publicado pela Claxo, vocês encontram, portanto, um PDF para vocês baixarem os 2 volumes inteiros, e a maior parte dos ensaios aqui reunidos constituem ensaios interessantíssimos e importantíssimos, né? Uma das contribuições mais recentes é o meu livro, 2019, Ambientes e Territórios, mais especificamente aqui no ambiente brasileiro, né, onde faltava, inclusive, uma obra com essas características, né, para, digamos, recobrir uma grande parte dos temas da ecologia política de uma forma que fosse acessível para o estudante de graduação, avançado, e para o estudante de pós-graduação, né? Eu diria que na América Latina a gente tem a terceira, por assim dizer, escola importante e marcante da ecologia política em termos internacionais. A gente tem uma que é anglo-saxônica, muito marcada por uma produção acadêmica, por uma produção universitária, em grande parte de alto nível, e dentro dessa produção universitária, sobretudo geógrafos e antropólogos, também alguns sociólogos e tal, mas sobretudo geógrafos e antropólogos. Nós temos uma tradição francesa, e a tradição francesa, ela, ao contrário da anglo-saxônica, ela não é marcadamente acadêmica, já desde os tempos ali do André Gorz, Michel Bosquet, já não era marcadamente acadêmico ou universitária. Ecologia política, ecologie politique, na França, é conhecida sobretudo como, digamos, uma espécie de uma vertente política, né, vinculada a movimentos sociais, vinculada a ativismos sociais, embora também haja bastante produção acadêmica, né? E na América Latina nós temos alguma coisa que, de certa maneira, eu não vou dizer que é um meio termo, eu vou dizer que digamos, como se fosse uma espécie de uma síntese dialética, porque nós temos uma produção importante em um meio acadêmico, uma produção importante no meio universitário, mas essa produção do meio universitário na América Latina, diferentemente do que se passa na Inglaterra, nos Estados Unidos, ela, com frequência, ela está em conexão direta com lutas sociais, inclusive colaboração ou diálogo com movimentos sociais e suas organizações. E isso, como eu disse, com frequência não acontece no ambiente anglófono, onde a produção universitária, principalmente justamente a partir dos anos 80, ela vai se mostrando mais ensimesmada. Ela era menos ensimesmada justamente ali nos anos 70, onde ela ainda nem estava muito ainda presente no meio acadêmico, e ainda no início dos anos 80, por ali,
Por quê? Porque na virada dos anos 70 para os anos 80, a gente tem a derrota, não queria dizer definitiva, mas digamos uma derrota acachapante, de todas aquelas lutas, ou de quase todas aquelas lutas sociais dos anos 60 e 70, né? A luta, por exemplo, do movimento negro, enfim, os Panteras Negras são desbaratados, né? Panteras Negras que justamente lançavam um olhar predominantemente marxista, inclusive para a questão da raça e também a questão da classe, e a Angela Davis acrescentou de uma forma claríssima a questão de gênero, o famoso livro dela, né? Mulheres, Raça e Classe. Panteras Negras foram desbaratados, o movimento negro foi, digamos, reabsorvido a partir dos anos 90 como um movimento identitário, muito voltado, inclusive, para a promoção, digamos, para a ascensão de indivíduos e grupos, e não necessariamente uma leitura crítica do capitalismo na sua articulação com o racismo, embora isso também exista, mas, digamos, não é mais o tom, não é o que dá o tom, ao contrário do que acontecia nos anos 70, ali com os Panteras Negras e tal. O movimento estudantil refluiu por completo, né? O movimento ecológico, que vai desembocar, inclusive, já numa fase de institucionalização e, digamos, de um certo amansamento, vai desembocar em 1980, na criação do Partido Verde Alemão, que foi pioneiro, e que tinha algumas características bem heterodoxas no começo, mas rapidamente esse movimento ecológico vai perdendo o seu ferrão crítico e vai se tornando um ativismo ambientalista, digamos, preservacionista, ecocêntrico ou biocêntrico, mas, digamos, com algumas características claramente antissociais, como neomalthusianismo, etc., ou então institucionalizado sob a forma de partidos verdes, que cada vez mais vão se colocar como partidos do status quo, inclusive os poucos elementos, digamos, progressistas que vão sendo perdidos também ao longo do caminho, vide o próprio Partido Verde Alemão, né? Enquanto que enfim, e aí a década de 80 é a década que é marcada, 1979 a ascensão de Margaret Thatcher, 1980 a eleição de Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, são marcos, né, com muito simbolismo da ascensão da agenda ou da plataforma neoliberal. Então, um processo de refluxo das lutas sociais, de pressão sobre a classe trabalhadora a partir dos anos 80, de redução de direitos, erosão do estado de bem-estar, etc, etc, etc. Enquanto que aqui na América Latina, para completar, e a academia nos países de língua inglesa, com muita frequência, começar por Estados Unidos, Inglaterra, apesar do discurso ainda de uma geografia crítica ou radical, digamos, as conexões com lutas sociais vivas, em grande parte se perderam, e elas tinham existido. A gente pensa em nomes como o próprio David Harvey, né, do começo dos anos 70, a gente pensa em nomes como William Bunge, né, dos Estados Unidos e outros, né, essas conexões foram se perdendo, né. Na América Latina não se perderam de maneira tão generalizada, ou simplesmente não se perderam, em grande parte, e aí a gente vê exatamente uma ecologia política latino-americana como expressando, via de regra, exatamente essa sinergia de um pensamento crítico e que tem uma autenticidade pelo fato de dialogar com lutas sociais, né? E não apenas, digamos, platonicamente hipotecar solidariedade ou utilizar um arcabouço teórico, conceitual, metodológico de origem crítica, mas sem contato ou sem contato significativo com aquela seiva que alimenta empiricamente, alimenta também, inclusive em matéria de formas de pensar, em matéria de agenda, a produção intelectual que acontece nas universidades, né? Eu não incluo, embora continue pensando sobre isso, eu não incluo a Alemanha ou os países do universo linguístico-cultural alemão como uma quarta escola, quarta ambiência da ecologia política,
porque, apesar de alguns autores importantíssimos, me parece que, se a gente pensa principalmente na Alemanha, não é? A dificuldade, depois da Segunda Guerra Mundial, para a emergência de um ambiente crítico de pensamento nas universidades e o diálogo restritíssimo das universidades com aquelas lutas sociais dos estudantes, etc., fez com que na Alemanha alguma coisa com a mesma envergadura, com a mesma magnitude do mundo anglo-saxônico, do mundo francês ou da América Latina tivesse sido bastante prejudicado, apesar de alguns autores importantíssimos e de algumas experiências extremamente interessantes. O Bookchin, por exemplo, em determinado momento, ele achava infinitamente mais fácil ir para a Alemanha dialogar com militantes ecológicos críticos na Alemanha do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a maior parte do assim chamado ativismo ambientalista é um ativismo marcadamente com características socialmente regressivas, anti-imigrante, antipopular, neomalthusiano, preservacionista, o culto da vida selvagem, etc, etc. Ou seja, é um ativismo do homem branco de classe média, não é? Olhando para uma natureza supostamente intocada ou que se quer deixar intocada, né? Enfim, a América Latina, portanto, tem uma importância enorme no que se refere à ecologia política no contexto mundial. E é importante que a gente se aperceba disso, né? Tem toda uma história por trás disso aqui. Gente, muito obrigado.